Versículo do 15 ao 17. Enquanto os irmãos procuram, eu quero aqui dar a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, porque sem Ele nada podemos fazer. A palavra que vocês estão abrindo aí é dele, a igreja que me ouve é dele, e o pregador que vai pregar a palavra dele também é dele. Todos encontraram, meus amados? João 14, versículo do 15 ao 17. E o tema dessa mensagem é: vocês conhecem o Espírito Santo? Foi cantado aqui: Espírito Santo vem como em Pentecostes, desce como fogo. E foi a mensagem que eu preparei. Você conhece o Espírito Santo? Vamos à leitura. João capítulo 14, versículo 15 diante, está escrito assim: Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Meus amados, aqui Jesus passou 3 anos e meio ensinando aos discípulos, e aqui Ele está prestes a ser crucificado e a voltar para o céu. E aqui Ele promete aos discípulos que enviará o Consolador. Lá em Lucas capítulo 1 nós vamos ver que Jesus ainda no ventre da sua mãe Maria, quando Maria cumprimenta Isabel, a sua parenta, o menino que estava na barriga de Isabel, João Batista, fica cheio do Espírito Santo. E a mãe de João Batista, Isabel, fica cheia do Espírito Santo. E ninguém precisa falar a Isabel que Maria está grávida do Salvador, porque o Espírito Santo já revela a Isabel. E ela começa a dizer: quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Aí Isabel fala: você é agraciada, Maria, porque você acredita naquilo que Deus te prometeu. Você, Maria, é agraciada porque você acredita naquilo que Deus te prometeu. Quantos aqui de nós temos promessas de Deus? Quantos de nós, muitas vezes, o tempo vai passando, Deus nos prometeu uma coisa, a gente vai até esquecendo e pensa que não vai se cumprir. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, vai acontecer na sua vida. Porque lá em Lucas capítulo 1, versículo 37 diz que para Deus nada é impossível. E aqui, já no ventre da barriga de Maria, Jesus enche Isabel e João Batista do Espírito Santo. E aqui no capítulo 14 ele está consolando os discípulos, prometendo o Espírito Santo, porque eles estavam tristes, porque Jesus falou que ia voltar. E eles sabiam o caminho. E um pergunta: Senhor, qual é o caminho? E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho. O caminho é apertado, a porta é estreita, o caminho é apertado. Mas no final do caminho, casa com a salvação. Porque o caminho largo e espaçoso, como nós bem sabemos, no final casa com a condenação. E aqui Jesus promete aos discípulos o Espírito Santo, que vem para auxiliá-los, porque Jesus está prestes a voltar para o Pai. Não deixe. Vamos agora abrir lá em João 20, no mesmo livro, capítulo 20, versículo 21 a 23. Vou pregar um pouco diferente do que eu costumo pregar, porque quem direciona é o Espírito Santo. Eu não sou muito acostumado a pregar assim, abrindo em vários textos, mas o Espírito Santo me direcionou para falar sobre ele, para que você conheça quem é o Espírito Santo. Ele está aí dentro de você. Você levantou a sua mão, confessou Jesus como o único e suficiente Salvador, Ele está aí dentro de você. Muitas vezes você pode ficar na dúvida, porque você ainda não tem uma experiência profunda com Ele, e de ficar imaginando se Ele está ou não dentro de você. Mas você confessou Cristo como Salvador, Ele está aí dentro de você.
João capítulo 20, versículo 21 em diante, e do 21 ao 23, está escrito assim. Cadê o 20? João 20, 21. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o quê? Espírito Santo. Glória a Deus. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados serão perdoados. Mas se não perdoarem, eles não serão perdoados. O que me chama a atenção aqui nesse texto é, no 22, depois soprou sobre eles: recebam o Espírito Santo. Então ali, o Espírito Santo passou a morar dentro dos discípulos, dentro dos apóstolos. Aqui Jesus já estava ressurreto, ele já tinha ressuscitado, ele já tinha sido crucificado, já tinha sido enterrado, e aqui ele já estava ressurreto, e aparece para os discípulos, sopra sobre ele, e eles recebem o Espírito Santo. Quando nós cremos com o coração e confessamos com a boca que Jesus Cristo é o nosso Senhor e único e suficiente Salvador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, passa a morar dentro de nós, passa a morar dentro de vocês. Rafael estava me contando um dia desse, havia um testemunho. Rafael, o que você estava falando lá, eu também passei. Ele disse, só ficou dentro de casa, foi cheio do Espírito Santo e começou a glorificar o nome de Deus. Não sei que hora da noite os vizinhos, ele preocupado com o vizinho, dizendo: essa parte está ficando doido a essa hora da noite, glorificando a Deus. Mas quando o Espírito Santo enche a gente só quer glorificar a Deus. E eu conto aqui um rápido testemunho, que tem um colega meu de trabalho que ele sempre contava, porque ele buscava muito, orava 3, 4 horas, ele contava experiências que ficava assim. Irmãos, aqui vai um alerta para vocês. Vai ter cristão que você só pode conversar com ele no natural. Não parta para o espiritual, porque tudo vai dizer que você está ficando louco. Então vai ter cristão, você aprenda isso. Eu vou ensinar você porque eu estou passando por isso. Tem cristão, só dá para conversar no natural. Se você falar que viu um anjo, se você falar que viu um demônio, se você falar que viu uma coisa sobrenatural, você está ficando doido. Então só dá para ficar no natural. Agora tem aqueles crentes doidos, que quando se encontra, aí começa a compartilhar experiências, que quem estiver perto você tem que até se policiar, foi incrédulo não escutar aquilo. Aí minha esposa Imaculada estava bem ali sentada um dia, e ela disse: Pelé, né, irmão, Diácono Vanderlei, já está com hoje. Você não viu não? Eu disse: o quê? Uma sombra acompanhando aquela mulher? Eu disse: não. E ela, sabe aqueles cachorros, aquele gato, quando vê um cachorro fica todo arrepiado? Quando eu olhei para ela estava toda arrepiada. Então ela viu algo no mundo espiritual, mas eu não vi. Mas como eu já tive experiências espirituais, eu não vou dizer que ela está ficando doida. Porque a nós que somos espirituais, todos vocês aceitaram Cristo como o único e suficiente Salvador, Deus nos deu essa percepção de sentir o mundo espiritual. Porque nós temos 5 sentidos: tato, olfato, paladar, audição e qual outro? Visão. Mas para quem é espiritual, ele deu algo a mais para sentir o mundo espiritual. Então só esses sentem o que ninguém sente, só esses vê o que ninguém vê, e só esses passam por experiência que ninguém passa. Eu me lembro, eu acordei 3 da manhã, e com esse meu colega contando os testemunhos, eu digo: não, Deus só fala com ele, vou buscar. Comecei a orar. Minha esposa nem via às vezes. Comecei a orar, digo: não, o Espírito Santo é real, ele está aqui dentro de mim. Mas me sempre dizia que o inimigo trabalha na dúvida. Lá no Éden foi assim. Deus deu uma ordem e ele disse: é verdade que Deus falou que você não podia comer de nenhuma dessas árvores? E a Eva falou: não, é só daquela, porque na hora que nós comemos, certamente morreremos. Morrerão nada, vocês serão igual a Deus. Então o inimigo trabalha na dúvida. Ele deu uma ordem a Adão e a Eva para não comer daquela árvore. Aí quando o inimigo chegou, ele disse: é verdade que é assim, para não comer de nenhuma? Já distorceu a conversa. E eu ficava me questionando: será que o Espírito Santo está aqui dentro de mim? E Marquinhos dizia: tá, irmão, lá no novo convertido na fé. Ficava com esse questionamento, porque eu não tinha experiências com o Espírito Santo. Até que um dia, acordei 3 da manhã, fui orar.
E botei um louvor assim, eu gosto muito de ouvir Marcos Antônio. E quando, por um certo momento, eu senti um toque, que eu me derramei em lágrimas. Não parava de chorar. Eu não parava de chorar. E eu disse, fiquei com aquilo na minha mente, mas só que quando acabou, parecia que eu estava levitando. Estava com a paz tão grande, só queria falar de Deus no outro dia. Me parei ali na oficina do colega meu, se ninguém liga, o tempo estava lá até agora conversando. Ele estava com uma paz tão grande. E eu com vergonha de contar aquilo a alguém. Eu disse, vou contar isso a quem? E o homem desse tamanho, com 1,81 m, agora está chorando. De 3 da manhã, ajoelhado no pé de sofá, chorando. Mas é o Espírito Santo. E eu comecei a ter experiências. Começava a orar. Porque tem um colega meu que me contou que leu num livro. Não está na Bíblia, leu num livro. Que só para nós nos conectarmos com o céu, tem que ser 1 hora orando. Isso aí é o estudo dele. E eu fiquei com aquilo na mente, comecei a orar. Digo, não posso orar menos de 1 hora. E comecei a orar. Aí como eu não tinha privacidade, não tinha um canto que eu tenho hoje em dia, né? Só para mim, quando eu estava chegando a 1 hora e pouco, alguém batia na porta. Aí eu tinha que abrir, parava a oração, mas é só bênção. Hoje em dia eu consegui construir meu cantinho lá, volta a forrar, já estou profetizando lá um ar-condicionado, porque é quente para Dedéu, mas vamos chegar lá. Então o Espírito Santo está aí dentro de você. Você confessou Cristo, você creu no coração, confessou com a boca que Cristo é seu único e suficiente Salvador, Ele está aí dentro de você. Você pode ficar se questionando, não deixe o inimigo colocar dúvida na sua mente, porque ele trabalha na dúvida. Porque Jesus, quando foi batizado lá no Jordão, pouco tempo depois ele foi para o deserto, levado pelo Espírito. Mas lá no Jordão, Deus olhou e disse, este aí é meu filho amado, e quem me agrada. Mas lá no deserto, Satanás disse, se tu és filho, Deus não falou que ele é filho? Deus não falou que você é filho? Lá em João, capítulo 1, versículo, nesse mesmo evangelho, versículo 12, diz que todo aquele que crê em Cristo, a este ele dá o direito de ser chamado filho de Deus. Então você é filho. Você é filho, não deixe o inimigo colocar na sua mente que você não tem o Espírito Santo, que você não é filho, porque você é filho de Deus. Você confessou Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Vamos abrir agora, lá em João, mesmo evangelho, vamos voltar um pouquinho, capítulo 16, versículo 7 e 8. João, aqui vai falar o título, o trabalho do Espírito Santo. João, todos encontraram, meus amados? Amém. Alguém pode ler para mim, por favor, alguém que tem a versão em TLH? Cadê o povo? Vamos interagir, quero pregar. Me ajuda a pregar. João, capítulo 16, versículo 7 e 8. Jesus continuou, eu não disse isso antes, porque ainda estava com vocês, porém agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me perguntam, aonde é que o Senhor vai? É o capítulo 16, versículo 7 e 8. Eu falo a verdade. Exato. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se não for, o auxiliador não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo. Convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Glória a Deus. Pronto. O Espírito Santo, este é o trabalho do Espírito Santo. Qual é o nosso trabalho? Pregar o Evangelho. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Não adianta nós queremos converter as pessoas,
Nosso trabalho é pregar, porque quem convence o pecador não arrependido do juízo, da justiça de Deus é o Espírito Santo. Este é o trabalho dele. A gente prega o Evangelho, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela vai batendo. O pregador vem, o pecador não arrependido, ele vem dar um culto que nem esse, escuta estranho louvor, senta aí, senta aquele negócio bom, aí a palavra bate. Aí vai para casa, vem outro dia, escuta 5 louvor, senta aí e a palavra vai batendo. Vai para casa, vem outro dia, senta aí, escuta 3 louvor e a palavra vai batendo no coração do pecador não arrependido, até que ela consegue entrar. E quando a palavra consegue entrar, meus irmãos, ela vai só onde ela pode ir. Ela vai na divisão da alma e do espírito e convence o pecador que ele está no caminho errado. E ele deixa de ser um pecador não arrependido e passa a ser um pecador arrependido. A diferença de nós para eles que estão lá, fazendo, vivendo segundo a sua vontade, é porque nós nos arrependemos dos nossos pecados. E eles não, eles continuam a pecar mais, e muitas vezes não têm consciência. E o trabalho do Espírito Santo é esse, é convencer eles do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então este é o trabalho do Espírito Santo, porque muitas vezes a gente, quando não tem conhecimento ainda, eu já vi muitos casos, o pessoal fica assistindo, bora assistir a Jesus, bora aceitar, bora, não, pregou, fez o apelo, se você vê que a pessoa está com vontade de vir da tinga, quer ir lá comigo? Não, quero não, então cadê? Mas não, bora, fica persuadindo, aí a pessoa vem, só se emocionou, aí no outro dia, está do mesmo jeito, não vem mais aqui. O que aconteceu? A pessoa aceitou Jesus, e não vai mais nem, porque ela não aceitou, o Espírito Santo não convenceu ela aqui, foi só uma emoção, ela só se emocionou. Então este é um dos trabalhos do Espírito Santo, é de convencer o homem do juízo, da justiça e do pecado. E também, de em certo momento, nos lembrar de algumas coisas da Bíblia, como aconteceu comigo, na minha profissão de mototaxista. Falando assim vai parecer loucura, mas isso é o poder de Deus. Porque o cara que estava na minha garupa, eu poderia falar qualquer palavra, mas eu disse, olha, a conversa tomou um rumo totalmente desagradável, mas já estava naquela conversa, eu disse, meu Deus, me ajuda, em pensamento, em espírito. Chegou um momento que quando chegamos aqui perto do cemitério, e esse condomínio aí, eu fiquei sem entender nada, porque é um vocabulário raso mesmo, para você entender era complicado. Aí falou pela segunda vez, e esse condomínio aí, aí foi que eu me toquei que era o cemitério. Aí eu disse, não, muitas pessoas já estão aí, não estão mais entre nós. Aí veio aquele, eu senti aquele poder vindo, e eu disse, aí veio aquela passagem na mente, não tem um homem que só pode matar o corpo e depois nada pode fazer, mas tem a Deus que mata o homem, que pode matar o corpo e ainda joga água no inferno. Aí eu disse, a Bíblia diz que nós não devemos temer o homem. Tu pode dar um tiro na minha cabeça aí agora, e depois tu vai fazer o quê? Mas devemos temer a Deus que mata o corpo e ainda joga água no inferno. Aquela palavra entrou como uma espada de 2 gumes. Foi na divisão da alma e do espírito. E o cara de repente, tu é crente? Eu sou também. Eu digo, meu Jesus, o testemunho não é testemunho de cristão, mas você vê o poder da palavra. O cara veio e do nada assim, parece loucura, mas isso é o poder o Espírito Santo, o trabalho dele. Me lembrou dessa passagem que eu tinha lido, e naquele momento exato ele me deu essa passagem. Eu estou lendo um livro, eu até comentei com minha esposa, comentei com o pastor, que os pré-reformadores, antes da reforma protestante, tem um homem chamado Jerônimo. E no mesmo contemporâneo dele, no mesmo tempo que ele viveu, tem outro chamado João Ruiz, que ele disse que estaria lado a lado com o cara, desce o que desce. E João Ruiz foi preso, porque era na época do papado, não podia sair da outra religião, se saísse era morto. E Jerônimo tomou conhecimento e foi ao encontro de seu amigo. Mas quando chegou lá, o amigo dele havia sido queimado na fogueira. E ele quis voltar, mas foi capturado. E ficou um ano preso, uma cela lá, adoeceu e disse que ia negar tudo que estava falando.
E ele, né, marcaram um conselho, uma reunião, que ele ia negar as heresias que estava pregando. Quando chegou lá, ele disse: o meu maior pecado, olha o poder do Espírito Santo, foi ter pensado em negar o que eu estava pregando. Pode tocar fogo em mim. Fizeram a fogueira. Isso aqui, irmão, quando eu leio esse testemunho, eu me sinto que eu não sou crente quando eu vejo um negócio desse. Aí eu olhei assim, ele disse, vieram colocar fogo nele, na fogueira. Ele disse: coloca fogo aqui na minha frente, quero ver o fogo pegando. Não bota atrás de mim não, bota fogo aqui. E morreu lá, glorificando o nome de Deus. Olhando pelos olhos naturais, isso é loucura. Mas isso é o poder do Espírito Santo. Estevão, quando estava lá sendo apedrejado, ele viu o céu aberto, mas ninguém mais viu. Só ele que viu o céu aberto. E o povo podia falar muito bem: não nega isso aí que está falando. Mas não, ele tinha convicção do Deus que ele serve. E não negou. Foi apedrejado, ainda pediu para perdoar os assassinos. E viu o céu aberto. Então, eu até falei Imaculada, teve um caso que o marido foi ser queimado. A esposa disse: ei, me queima junto com meu marido. Olha aí que loucura. E quando estava o fogo pegando, a mulher estava cantando salmos para ele. Imagina essa cena. Você sendo queimado aqui pela fogueira e sua esposa cantando para você salmos para lhe alegrar. Só o Espírito Santo. Só você estando cheio do Espírito Santo para acontecer isso na sua vida. Porque o ser humano natural não faz um negócio desse. Vai dar fogo na minha esposa ali, ela vai correr para o outro lado. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, você diz: toca fogo junto. Nela comigo também, e morreu os dois juntos. E o nosso trabalho é pregar o Evangelho. Mas quem convence o pecador não arrependido, vai se arrepender, é o Espírito Santo. Aí vamos abrir agora lá em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Como foi cantado aqui, bem como em Pentecoste. Todos encontraram Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 1 em diante. Alguém pode ler para mim aí em voz alta? Prezado Teófilo, no primeiro livro, capítulo 2, versículo 1, quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalhavam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Glória a Deus. Essa aqui foi a vinda do Espírito Santo, como Jesus tinha prometido. E eu escuto falar, as pessoas dizem: não, é uma coisa, é um algo, é um vento. Não, ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Porque nós falamos, né, muito de Deus, em Jesus, e às vezes esquecemos do Espírito Santo. Ele não é uma coisa, porque aqui fala no versículo 3: então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. O Espírito Santo não é uma coisa. Aqui viram línguas, né, como uma coisa. Mas não é o Espírito Santo que é uma coisa. Ele não é um vento, ele não é algo, ele é alguém. É tanto que o apóstolo Paulo entendeu isso que disse: não entristeçai o Espírito Santo. Vós sois corpo, templo e morada do Espírito Santo. Não entristeçai o Espírito Santo. Esse revestimento de poder tem um propósito. E qual é o propósito? Eu só respondo se vocês me perguntarem: pregador, qual é o propósito? Este revestimento com o Espírito Santo tem um propósito. Não é para sair na rua, carabaçou, sarabassurear. Fala: não, não é para isso não.
é para isso não, para se amostrar não. Esse revestimento de poder tem um propósito. Eu estou aqui vestido e revestido com esse paletó aqui. Quando a gente aceita Jesus, nós estamos vestidos. E quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós estamos revestidos. Revestido para quê? Esse revestimento tem um propósito. Nós vemos aqui que todos foram cheios do Espírito Santo. E nós vemos que um homem que negou 3 vezes, Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro negou. Ah, isso aí andava com ele. Ah, isso aí parece com ele. Ah, esse é um deles. Não conheço. Não conheço. Não conheço. Mas após a vinda do Espírito Santo, ele cheio de poder, se levantou em meio àquela multidão. E o propósito de você ser revestido de poder é para dar testemunho de Jesus. E perguntaram: o que é que passamos? O que é que nós faz agora? Crê em Jesus, seja salvo. E Pedro, que negou 3 vezes, depois de 3 dias, se converteram mais de 3.000 almas. Então o propósito do batismo com o Espírito Santo é para você pregar a palavra de Deus onde quer que você chegue. É para você pregar a palavra de Deus com autoridade e ousadia. Seja na sua escola, seja no seu trabalho, seja onde for. Ah, mas eu não fui revestido com poder, não posso pregar? Pode, porque eu li, Jesus soprou e eles receberam o Espírito Santo. Eles ficaram pregando, anunciando. Mas o propósito principal para que nós estamos revestidos de poder é para dar testemunho de Cristo. Nós vemos aqui, nesse contexto aqui, desses dias, as línguas que foram faladas foram línguas idiomáticas. Passava um e ele dizia: está falando em espanhol. Passava outro, vou trazer aqui para a América do Sul, está falando em argentino, está falando em boliviano, está falando em uruguaio. É uruguaio, não é, pastor Adolfo? Me corrija aí, é uma palavra complicada. Está falando em tal idioma e sem nem ter estudado aquele idioma. Então esse é o propósito do revestimento de poder. É para nós darmos testemunho de Cristo, para nós falarmos a respeito de Cristo, que Ele veio, deixou a sua glória, não teve por usurpação ser igual a Deus. Porque muitas vezes tem pessoas que quanto mais tem, mais quer. Mas Ele estava lá, ao lado do Pai, e Ele fez isso: eu deixo aqui, isso aqui do lado, vou lá. E quando veio aqui na terra, Ele não ficou nos melhores campos, não teve as melhores casas, não. Ele se veio aqui servir, se fez de servo e morreu naquela cruz do Calvário por mim e por você. E hoje está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Então, por meio dele, de Cristo, nós temos o livre acesso ao Pai. Então esse é o principal propósito do revestimento de poder, para fazer a obra do Senhor, para dar testemunho de Cristo, com ousadia, com coragem. Você imagina aí essa festa de Pentecostes, onde estava tendo uma festa, né? Imagina aquele barulho que chamou a atenção de todo mundo. Chegaram a dizer: rapaz, esses caras são bêbados, a esta hora da manhã. Imagina o barulho que não foi, em meio a uma festa, para chamar aquela atenção. Aí o apóstolo Pedro se levanta com autoridade e diz: ninguém aqui está bêbado, não. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da promessa que Joel prometeu, que Deus prometeu por meio do profeta Joel, que nos últimos dias derramaria sobre toda a carne seu espírito, e uns sonharão, outros terão visão, outros profetizarão. E aqui é o cumprimento dessa promessa. E esse Jesus que vocês mataram é o Filho de Deus que Ele enviou para salvar o mundo. E agora o que é que nós fazemos? Creia nele para ser salvo. E ali 3.000 almas se converteram. E vamos agora lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo do 44 ao 48.
Porque existe dois tipos de línguas quando o Espírito Santo batiza. Tem a língua idiomática e a línguas estranhas. Marquinhos uma vez falou aqui, eu lembro, um testemunho, que uma jovem batizada, Marquinhos, foi em japonês, foi a língua que ela foi batizada, foi em japonês, foi coreano, você falou uma vez, que ela foi batizada, foi assim que eu entendi. E ela sentiu o desejo de ir para lá. Ou eu entendi errado. Você falou aqui uma vez. Que nesse contexto aqui de Atos 2, a língua que o pessoal foram batizadas, que falaram, foram línguas idiomáticas. Mas já nesse contexto aqui que eu vou ler, são línguas estranhas. Então, existem esses dois tipos de batismo com o Espírito Santo. Ele pode dar a você uma língua idiomática, você falar inglês, francês, espanhol, ou então pode dar línguas estranhas, que é que nós mais vemos comum. Vamos aqui ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo do 44 ao 48. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus, seguidores de Jesus, que tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, pois eles ouviram os não-judeus falar em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse: essas pessoas receberam o Espírito Santo, como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que seja batizada com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus. E elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias. Então aqui, Cornélio era um homem que tinha muitas qualidades. E foi o primeiro batismo dos não-judeus, que somos nós. Foi na casa de Cornélio. Deus deu uma visão ao apóstolo Pedro e disse que fosse a casa desse homem. Mostrou a ele todo tipo de animal. Não vou entrar muito nisso para não perder muito tempo, mas disse: mata e coma, porque tem animais que eram impuros para os judeus, como porco, camarão e outros animais. E Pedro falou: não, nunca comi nada impuro em toda a minha vida. Mas ele disse: você vai purificar, você vai despurificar, porque eu purifiquei. Vai à casa desse homem que é não judeu. E Pedro vai à casa desse homem. E acontece isso lá. Os não-judeus, que somos nós, recebem o Espírito Santo. Mas o que mais me chama a atenção, no início do capítulo 10, é as qualidades desse homem. Cornélio era um homem religioso, temente a Deus, piedoso, ajudava os pobres, adorava a Deus e contínuo orava a Deus. Mesmo assim, teve que ser batizado para o arrependimento de pecados. Porque eu escuto muitas pessoas que não têm o conhecimento da palavra, ela pensa que vai ser salva, você que me escuta através da vida digital, através das obras. Porque sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém, ajudo o próximo. Está aqui um homem com muitas qualidades, temente a Deus, ajudava os pobres, orava a Deus contínuo. O texto diz, na versão de Almeida. Mas mesmo assim, Deus viu o que ele estava fazendo e enviou Pedro lá para mostrar a ele qual é o caminho. Porque o único caminho é Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ali, eles recebem o batismo com o Espírito Santo. Se o batismo com o Espírito Santo e os judeus, não judeus nunca tinham recebido, eles receberam, aí Pedro vai dizer: quem é que vai impedir que eles se rebatizaram nas águas? Que é uma ordenança de Cristo. Foram e batizaram os não-judeus. Então aqui nós somos salvos por meio de Cristo. Nós somos aceitos por Deus por meio da fé em Cristo. Nós não vamos ser salvos por obras. Porque tem pessoas que têm esse pensamento: não porque eu sou uma pessoa boa, não porque eu não faço nada a ninguém, não porque eu não faço nada de errado. Mas quem foi que morreu na cruz do Calvário por mim, por você? Porque Deus só aceitava um sacrifício santo e perfeito. Nós somos pecadores.
Porque ao longo da história, nós vamos ver o povo de Israel sacrificando animais para tirar o pecado do povo. Só que o animal não é compatível com a nossa natureza. Teria que ser alguém da mesma natureza, tanto da natureza humana como da natureza divina. Por isso que Cristo é único, não tem outro igual a Ele. E Ele deixou lá a sua glória por um momento e veio aqui na terra para poder fazer esse sacrifício por mim e por você. Porque muitos morreram crucificados ao longo da história, muitos morreram queimados, mas todos eram pecadores. Ele era o único que era santo, mas veio aqui e pagou o preço por mim e por você. Então o ser humano por si só não pode chegar ao céu. Só chega ao céu por meio de Cristo, porque Ele falou, eu sou o caminho. Ele não falou, eu sou um dos caminhos. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Porque Ele, por ser 100% homem e 100% Deus, é como se Ele pegasse aqui a nossa natureza humana, segurasse aqui e com sua divindade, segurasse aqui e conectasse com Deus. Então, por meio dele, nós temos acesso ao trono da graça. Por meio de Cristo, nós temos acesso ao trono da graça. E é só por meio dele. Então aqui, tem pessoas que acham que vão ser salvos por as obras. Não precisam de Jesus. Porque o céu não é para bonzinhos. O céu é para pecadores arrependidos. Todos pecaram, a Bíblia diz, e estão destituídos da glória de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida, e isso é por meio de Cristo. Para concluir, meus irmãos, eu já quero orar para que aconteça igual aconteceu em Pentecostes aqui nesta noite. Vocês creem, irmãos? Que aqui vai ter pelo menos um batismo com o Espírito Santo hoje. Que o último batismo que teve aqui foi naquela campanha, como lembro, né? O encerramento da campanha. Mas ele é o mesmo, não mudou. Ele está aí dentro de você, ele está aqui. Se conecte, se desprenda, preste atenção na pregação. E daqui a pouco você vai ser batizado com o Espírito Santo. Você vai receber dons onde você está. Deus quer te usar. Deus quer te levantar para essa geração. Vamos abrir para concluir. Lá em Mateus. Vamos sair do livro de João. Capítulo 16. Versículo 18. Eu falei que ia pregar um pouco diferente do que eu sou habituado, mas porque quem direciona é o Espírito Santo. E eu não combinei nada com o Ministério de Louvor, nem louvar aqui, bem como no dia de Pentecostes. Capítulo 16, versículo 18. Está escrito assim na palavra de Deus, Mateus, capítulo 16, versículo 18. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Pedro aqui faz uma afirmação. Quem dizem que eu sou? Quem te viu pregar mais duro? Estou dizendo que é João Batista. Quem te viu chorar? Estou dizendo que é Jeremias. E aqueles que te viram pregar com grande poder? Estão dizendo que é Elias. E vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro vai e faz esta afirmação. Aí Cristo vai e diz, sobre esta pedra, que está falando dele, construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Sabe por que o seu casamento está de pé? Sabe por que o seu ministério está de pé? Sabe por que a sua família está de pé? Porque sobre esta pedra a igreja está edificada. E as portas do inferno não vão prevalecer. Porque o diabo, ele até tem poder, mas Deus tem todo o poder. Ele vai tentar destruir a tua família, porque ele quer tocar na base da tua família.
família. Porque Ele sabe se tocar em você, como seu esposo, desmorona. Mas para a honra e glória do Senhor, a igreja está construída sobre a pedra que é Cristo. E Samuel, 1 Samuel, capítulo 7, ele entendeu. Após a vitória contra os filisteus, ele pegou uma pedra, colocou lá e disse: Ebenezer, a pedra de ajuda. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. E o rei Nabucodonosor, lá no capítulo 2 de Daniel, teve um sonho que deixou ele inquieto. Ele viu uma estátua, cabeça de ouro, peitos e braços de prata, tronco de bronze, pernas de areia e os pés, metade areia e metade ferro. Mas quando ele olhou assim, ele viu que vinha uma pedra. E aquele reino de ouro era o reinado da Babilônia, já passou. Aquele reinado que ele viu, dos braços de prata, o peito de prata, era o reinado Medo-Persas, também já passou. E aquele reinado que ele viu, a cintura de bronze, era o reinado de Alexandre, o Grande, o reinado grego, também já passou. E aquele reinado que ele viu nas pernas, era o reinado de Roma, já passou. E aqueles jardeiros que ele viu, estão presentes nesse reino. Mas o que mais me chama a atenção é que ele olhou assim e viu uma pedra que vinha. E batia no pé da estátua, estabelecia seu reino aqui. E aquela pedra é Cristo. Porque sobre esta pedra a igreja está edificada. E as portas do inferno não vai prevalecer. Porque Cristo é o cabeça da igreja. E com o poder do Espírito Santo que eu mostrei a você aqui hoje, que o homem que negou 3 vezes, perante poucas pessoas, se levantou cheio de autoridade e testemunhou de Cristo. Porque Cristo é a pedra. E nós estamos edificados sobre Ele. E Ele é o cabeça da igreja. Então, encerro por aqui essa mensagem. Vou estar aqui orando. Tem como colocar aqui um louvor de fundo? Só aumentar aqui, né? Por favor, fique de pé. Vamos aqui orar. Vamos aqui orar porque Jesus quer batizar pessoas aqui com seu Espírito nesta noite. Creia nisso. Se desprenda do natural.